Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sou Antônio Alex, estou aqui para trabalhar com você discursivas. E neste vídeo vamos trabalhar eliminando erros na prova discursiva. Me acompanhe aqui e veja os tópicos do nosso vídeo. Então, neste vídeo vamos trabalhar eliminando erros na prova discursiva. Inicialmente vamos trabalhar técnicas, por onde começar a sua prova, pela prova objetiva ou pela prova discursiva. Em seguida vamos trabalhar técnicas relacionadas com gerenciamento de tempo e espaço na sua prova. Vamos avançar para problemas de identificação do candidato na prova discursiva. Vamos trabalhar a fuga de tema. Outra questão é se devo ou não colocar título na prova discursiva. Avançando, em relação à escrita, se você deve escrever em primeira ou terceira pessoa a sua prova discursiva. E por fim, em relação à letra, eu utilizo letra cursiva ou letra de forma. Então, inicialmente, eu quero ressaltar que você viu aí no nosso livro digital, na nossa aula 1, o peso da prova discursiva no seu concurso, e você viu que ela é muito importante. Então, você viu aí no nosso livro digital o peso da prova discursiva no seu concurso. E as provas discursivas, elas vêm ganhando protagonismo, cada vez mais importância aí nos concursos públicos, que os concursos públicos eles vêm exigindo regularidade aí dos candidatos. Então você tem que tirar uma boa prova, uma boa nota aí na prova discursiva para que você consiga aí a aprovação no seu tão sonhado cargo público. Voltando aqui para a tela, eu quero ressaltar que no nosso curso nós vamos trabalhar os 3 pilares para uma boa prova discursiva. O primeiro pilar é o pilar da inteligência emocional, o segundo é a forma e o terceiro é o conteúdo. Na aula de hoje, os erros ele está dentro aqui do pilar inteligência emocional. Então, dentro aí do pilar inteligência emocional, eliminando erros, contribui para que você mantenha a calma, a tranquilidade, você controle as suas emoções durante a prova, e você consiga a realização de uma boa prova discursiva. Perfeito? Vamos avançar? Então, primeiro ponto, por onde começar? A sua prova discursiva, ela vai ser realizada simultaneamente à sua prova objetiva. Então, eu começo pela prova objetiva ou pela prova discursiva. Então, algumas recomendações, inclusive, já testada por alguns candidatos que conseguiram a sua tão sonhada aprovação em concursos públicos, eles recomendam que a melhor forma é essa daqui. E qual é? Inicialmente você faça a leitura e reflexão sobre as questões da sua prova discursiva. Tá? Em seguida, vá e inicie a resolução das questões da prova objetiva. E enquanto você estiver realizando a resolução das questões da prova discursiva, tente elaborar um brainstorming de pontos que estejam dentro da prova objetiva, que tenham relação aí com a sua prova discursiva. Então, em relação por onde começar, Então, inicialmente, recomenda-se que você leia as questões da sua prova discursiva, e a partir dessa leitura, já inicie algumas reflexões e vá para a resolução das questões da prova objetiva. Isso por quê? Porque na prova objetiva, você pode se deparar com textos que podem te auxiliar aí na temática das questões da prova discursiva. Faça paralelamente pequenas anotações desses textos aí, dessas ideias que porventura venham aí de textos aí da prova objetiva. Então faça pequenas anotações para o momento de início aí da sua prova discursiva. Vamos avançar? Então, avançando em relação aí ao nosso segundo tópico, o gerenciamento de tempo e espaço. Então, na resolução da sua prova objetiva, inicie pelas questões mais fáceis, e deixe as questões da prova objetiva difíceis, para, após, a elaboração da sua prova discursiva, Então, elabore aqui, trabalhe com a sua prova discursiva no meio, entre a resolução de questões mais fáceis e questões mais difíceis da sua prova objetiva. E, por fim, reserve um tempo aí para o preenchimento, da folha definitiva de respostas de sua prova objetiva, Então, em relação a gerenciamento aí de tempo, e até mesmo espaço aí na sua prova discursiva, inicie a resolução
Então, inicialmente você vai ler, né, as questões da sua prova discursiva para iniciar reflexões relacionadas com elas, né? Vá para a sua prova objetiva, resolva as questões mais fáceis, questões com as quais você não perca muito tempo, né? E deixe as questões que você vai perder muito tempo, questões da prova objetiva, para depois, né? Então, após a resolução das questões mais fáceis da prova objetiva, vá para a sua prova discursiva e resolva a sua prova discursiva, tentando aí aproveitar ideias de textos aí que porventura você, né, tenha lido aí durante a resolução da sua prova objetiva. Após a resolução da sua prova discursiva, volte para a prova objetiva e finalize aquelas questões que demandam muito tempo, né? Sempre, né? Não se esquecendo de deixar um tempo para o preenchimento dos seus cartões definitivos de resposta para entrega aí, né, ao seu examinador. Perfeito? Vamos avançar? Um ponto extremamente importante em provas discursivas está relacionado com a identificação do candidato, tá? Então, nos seus textos, né, definitivos de entrega, né, na sua folha de texto definitivo da prova discursiva, né, tome muito cuidado com pontos que porventura possam identificar, né, o candidato, né? Então aqui um exemplo aqui, ó. Isso aqui é um comando de questão de prova discursiva. Vamos fazer a leitura juntos aqui, né? Na folha de texto definitivo, a presença de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição do texto definitivo acarretará a anulação da sua prova discursiva. Então, tome cuidado com marcas, né, na sua folha de texto definitivo. Tome cuidado com sinais, tá, na sua folha de texto definitivo, e só assine a sua folha definitiva no local determinado, né? Então, se porventura você está em dúvida, chame o fiscal e pergunte para ele onde eu realmente tenho que assinar. Porque se porventura você assinar no local errado, né, a sua prova pode ser anulada, tá? Então, tome cuidado com marcas e sinais de identificação na folha de texto definitivo da sua prova discursiva, tá? Então, não faça marcas, né? Não faça X, não faça desenhos, tá? Cuidado com riscos e só assine no local devidamente adequado. Então, na dúvida, chame o fiscal e pergunte para o fiscal onde realmente você tem que assinar. Correto? Vamos avançar? Em relação à fuga ao tema, né? Então, tome muito cuidado, tá? Então, preste muita atenção ao enunciado da questão, sabe? E responda de forma objetiva aí, né, de forma coerente, né, com o enunciado. E a fuga ao tema, ela acontece muitas vezes quando o candidato ele sabe muito sobre aquele assunto. Então, tome cuidado, né, com a empolgação, tá? Então, mesmo sabendo muito, isso pode, né, fazer com que você extrapole aí ao enunciado da questão, né, e pode aí fugir ao tema, e isso pode, né, te prejudicar na prova discursiva, tá? Então, em relação à fuga ao tema, essas são as dicas, né? Então, seja objetivo, preste bastante atenção ao enunciado, né, e verifique se realmente é isso que você está respondendo, e cuidado com a empolgação. Correto? Vamos avançar? E aí, devo ou não colocar título na minha prova discursiva? Então, a regra é, não coloque título na sua prova discursiva, tá? Você só vai colocar se na questão, tá, tiver uma exigência expressa. Então, em relação a título, a regra é essa. A regra é que não tem título aí na sua questão, na sua dissertação, tá? Exceto se expressamente tiver essa previsão na sua questão. Correto? Vamos avançar. E eu escrevo a minha questão discursiva em primeira ou terceira pessoa. Então, as questões, as provas discursivas, elas são marcadas pela impessoalidade, né? Então, você vai escrever, em regra, né? Você vai escrever a sua prova discursiva em terceira pessoa, né? Seja na terceira pessoa do singular ou na terceira pessoa do plural, né? Então, trouxe um exemplo aqui, ó. Então, vamos lá. Um textinho aqui escrito em primeira ou terceira pessoa. Vamos lá, vamos fazer a leitura juntos. Portanto, eu acredito que o termo de ajustamento de conduta seja a melhor alternativa para a solução do problema. Então, você não vai escrever assim na sua prova discursiva, né? Então, está aqui em primeira pessoa do singular, né? Então,
uma forma alternativa, né, em relação a essa escrita, né? Então vamos lá. Portanto, deve-se proceder ao termo de ajustamento de conduta como alternativa para a solução do problema, né? Então aqui terceira pessoa, né? Então, em relação, né, à escrita da sua prova discursiva, né, se eu vou usar a primeira ou terceira pessoa, use, né, a terceira pessoa. Então, o seu texto ele é marcado pela impessoalidade, tá? Então, use a terceira pessoa do singular ou terceira pessoa do plural. Vamos avançar? E, em relação à letra, tá? Qual letra? Eu só escrevo, né, pela letra. Eu só escrevo utilizando a letra de forma. Posso fazer a minha prova discursiva com a letra de forma, né? Então, você pode usar tanto a letra cursiva, né? Então, tá aqui um exemplo da letra cursiva, como você pode usar a letra de forma na sua prova discursiva. Entretanto, quero chamar aqui, né, a sua atenção. Se você utiliza a letra de forma, diferencie bem as letras maiúsculas, tá, das letras minúsculas, porque se você não diferenciar, serão descontados preciosos pontos, né, na sua prova. Então, em relação à letra, tá, você pode usar tanto a letra cursiva como a letra de forma. E, entretanto, se você usar qualquer uma das letras, né, tanto a cursiva também, então é interessante, né, é essencial que você separe, né, que você diferencie as letras maiúsculas das letras minúsculas, né? Então, em relação à letra de forma, né, às vezes, né, então assim, é um pouco mais difícil de diferenciar a maiúscula da minúscula, né? Então, tem que ir com isso na cabeça para a prova. Então, é necessário que você separe, tá, a letra, né, maiúscula da letra minúscula, correto? Vamos avançar? Então, estamos aí caminhando para o final do nosso vídeo. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo aí, eliminando erros, né, em prova discursiva. Muito obrigado aí pela sua companhia e te espero te encontrar na próxima aula. Muito obrigado.